Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Esse é mais um vídeo que vai para a nossa playlist do curso de Mecânica dos Fluidos para pós-graduação. A gente está nesse tópico 03, que quer dizer que nós estamos derivando as equações de Navier-Stokes em suas várias formas, suas várias implicações, as várias leis de conservação que nós temos. E a última aula que a gente terminou de fazer a derivação da equação de conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento que nós vimos ali era a quantidade de movimento linear. E a gente sabe, né, que as leis da física, as leis da física mecânica, né, elas garantem que a gente tem que atender pelo menos três leis. Uma é a lei da conservação de massa, a gente já viu. A outra é a lei... Três leis? Não, são quatro, né? A primeira é a lei da conservação de massa. A segunda é a lei da conservação de quantidade de movimento linear. A terceira seria a conservação de quantidade de movimento angular, que está escrito agora. E a quarta seria a conservação da energia. Conservação da energia, ou como a gente chama, a primeira lei da termodinâmica. Eu já ia gravar a parte da conservação de energia, mas eu decidi parar e, antes de falar dela, falar da conservação da quantidade de movimento angular. Pode ser que alguém esteja chegando aqui agora e falando, nossa, cadê a quantidade de movimento angular? Olha, eu vou dar um spoiler para vocês. Quando a gente faz a equação diferencial da conservação da quantidade de movimento linear, a gente já está implicitamente resolvendo, garantindo a conservação da quantidade de movimento angular. Esse é o spoiler. Isso se a gente fizer da maneira como nós estamos fazendo para os fluidos que nós estamos considerando. Mas isso só existe porque a gente considerou uma coisinha ao fazer o nosso modelo, né, de mecânica dos fluidos de Cauchy. Tá? Chegou na equação de Cauchy. Né? A gente chegou na equação de Cauchy fazendo um balanço de forças, não é exatamente aquela equação da segunda lei de Newton, chegou até a equação de Cauchy, a gente apareceram os termos no lado direito que eram as forças de corpo e as forças de superfície. E a gente falou, olha, para o nosso caso, a gente vai estar considerando que as nossas forças de superfície elas vão ser calculadas através de um tensor de tensões, e a nossa consideração foi essa aqui, ó, tensor de tensões. O tensor de tensões, opa, caramba, eu estou esquecendo isso aqui. A gente considerou que o tensor de tensões era simétrico. Essa consideração faz com que a gente garanta a conservação da quantidade de movimento angular ao garantir a conservação da quantidade de movimento linear. E agora a gente vai explicar o porquê. Tá? Primeiramente, isso daqui, essa questão da conservação da quantidade, essa questão do tensor de tensões ser simétrico é algo que é muito usado. O pessoal que trabalha com elasticidade, trabalha com mecânica de estrutura, sempre considera isso daí. Né? A gente fala, olha, o corpo tem 3 graus de liberdade. Ele vai ter graus de liberdade de translação em x, em y, em z, mas a gente não considera essa relação da liberdade de rotação do corpo. Por isso que quando você tem uma tensão como essa aqui aplicada, uma tensão 1,2, ela tem que, por contrapartida, gerar uma tensão 2,1. Ah, professor, mas a gente fez lá, quando a gente fez os movimentos e deformações de um elemento de fluido, a gente viu a rotação. Sim, a gente viu a rotação, ela é parte do divergente de velocidade, a gente calcula a rotação quando a gente quer ver, mas a estruturação dela no nosso estudo é a partir de uma análise de vorticidade. É um movimento que a gente entende como um movimento macroscópico do fluido, né? Um movimento que engloba um movimento de rotação do fluido. Não é algo fruto das tensões, eu diria. Entendeu? As tensões que aplicam-se sobre o fluido, elas não geram nenhum tipo de torque. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? As tensões não geram torque. Como elas não geram torque, o fato de você ter uma tensão tal 1,2, você tem que contrabalancear para uma tensão tal 2,1. Senão, você vai estar... se tiver um tal 1,2, por exemplo, como está na figura maior do que o tal 2,1, ele vai gerar um torque. Essa tensão vai ser uma tensão resultante que gera um torque sobre o elemento. Mas isso daí também é uma hipótese. É uma hipótese, uma consideração que é aplicável para a maioria dos fluidos, né, na mecânica do contínuo. Tá? Nem tudo é considerado com essa questão do tensor de tensões ser simétrico. Às vezes o tensor de tensões não é simétrico, por exemplo. Você pode ter fluidos que não vai ter essa simetria aí. Aí como é que você faz? Aí vai ser que você tem que considerar a conservação da quantidade de movimento angular. Primeiro, então, para começar essa aula, eu vou fazer o seguinte. Vamos demonstrar que a conservação da quantidade de movimento angular já está implícita na equação da quantidade de movimento linear, se eu estiver seguindo essa consideração aqui. Ó.
Depois que a gente fizer isso, aí eu vou discutir quais são os casos em que isso daí não vai valer, em que não tem simetria do tensor de tensões, tá? E a gente vai explicar o que acontece, a gente vai estar com um fundamento físico mais denso para a gente entender. Beleza, a equação da conservação da quantidade de movimento angular, basicamente ela é essa daqui, né? Se a gente for escrever ela para mecânica dos fluidos, ela vai ser isso aqui, ó. É um somatório de momentos, e aqui eu vou dar uma origem, isso aqui é a minha origem, o somatório de momentos ao redor desta origem é igual a ρ vezes a derivada material da quantidade de movimento angular específica nesse caso, né, dividido por dt, a derivada material dessa quantidade de movimento angular, sendo que esse movimento angular também está ao redor dessa origem aí, tá? Ou seja, se eu tenho quantidade de movimento angular, eu tenho que ter um momento, alguma coisa vai balancear, se tem um balanço dos momentos, vai gerando aí essa quantidade de movimento angular. Essa equação garante que o momento angular se conserva, tá? Lembrando que esse H aqui é como se fosse igual àquela propriedade dummy que a gente usa quando está derivando lá o teorema do transporte Reynolds, que a gente usa um B, aí fala o B sobre M é igual a Bzinho, aí eu coloco a mesma coisa, você vai colocar essa propriedade dummy só agora, esse H sobre M aqui, você vai substituir ele dentro da nossa formulação. E como que eu vou chamar esse H? Esse H vai ser igual a um vetor de posição, tá? Produto vetorial dele, estou usando x, então são 2x aqui, eu vou fazer esse x menorzinho, então para ficar mais fácil, é o produto vetorial desse x, ou poderia usar r, né? R ficaria melhor, talvez, um raio, uma distância de raio, vou fazer isso aqui, ao invés de usar nas minhas notas, um r, uma distância, produto vetorial com a velocidade, tá? É isso aqui. E o que é o r exatamente? O r seria isso aqui, ó. O r seria uma distância aqui do ponto O até chegar aqui na face, por exemplo, esse aqui seria o meu vetor r. Tá, e aqui eu teria uma velocidade, por exemplo, aqui eu posso ter uma velocidade aqui U, então o produto vetorial desses dois, tá? Então, pensando nesse caso, eu vou escrever aqui agora como é que seria isso daqui na forma integral, usando o teorema do transporte Reynolds, vou saltar uns passos, tá? Que a gente normalmente faz com muito mais calma e fez com muito mais calma na conservação da quantidade de movimento linear, mas aqui eu vou pular um pouquinho. Olha, vai dar isso aqui, ó, somatório de todos os momentos ao redor desse ponto de origem é igual a d sobre dt, e aqui vai entrar uma integral no volume de controle de ρ vezes r, produto vetorial com u, dv, certo? Mais que eu fecho aqui o meu contorno, mais a integral no superfície de controle de r, produto vetorial com u, vezes ρ, u, tá vendo? A mesma coisa que a gente fazia lá para a quantidade de movimento linear, só que agora tem esse r aqui que ele considera esse torque, né? Não torque, né? Mas esse momento angular, quantidade de movimento angular. E aqui com dA, na verdade, eu coloco ds ou dA, acho que eu coloco ds mesmo, integral ao longo da superfície, tá? E essa parte aqui a gente sabe o que é, ó, esse somatório de MO, isso aqui é o somatório de todos os momentos. Ou seja, como se fosse um torque mesmo, né? Torque, aí você vai ter as quantidades. Seria um torque agora. Quando a gente fazia a quantidade de movimento linear, é o que? A força de corpo e força de superfície. Aqui você vai ter uma torque por força de corpo. E o que seria o torque por força de corpo? A gravidade faz torque, a gravidade gera torque. Olha, por elemento infinitesimal, a gente vai ver que isso aí não pega tanto, né? Então não faz muito sentido esse torque por força de corpo. Mas também tem torque por força de superfície. Aí quais seriam essas forças de superfície? Exatamente o nosso tensor de tensões sigma e j, ele vai gerar essas forças de superfície. A gente já viu como isso acontece, né? A gente estudou isso na parte de quantidade de movimento linear, exatamente como está mostrado aqui nessa figura, nesse elemento bidimensional. Pensando nisso daí, a gente tem que pensar o seguinte: olha, eu vou ter uma força então, né? A minha força vai ser a força que vai gerar esse torque, na verdade, ela vai estar aqui, né? Vai estar, por exemplo, nessa. Se eu pegar um outro vetor R aqui, ó, essa força aqui, por exemplo, ela vai estar aqui, ó, é a força que está, né, gerada nesse caso, por exemplo, por esse tensor 2, 1, e aqui eu vou ter uma tração, que é uma tração na direção 1, por exemplo. Seria a minha tração, né? Essa tração aqui é um vetor também. Então aqui eu tenho uma tração que é gerada nesse ponto. Vamos então colocar essa tração na superfície. A fórmula da tração na superfície, ela é uma tração que é um vetor. Vou até desenhar, vou escrever assim, ó.
eu vou escrever ele dessa forma aqui, a tração é igual ao produto interno do nosso tensor de tensões com a normal, certo? Ou seja, o meu tensor de tensões, ele é um tensor de segunda ordem. Quando eu faço o produto com a normal da área, eu tenho as minhas trações nas direções 1, 2 e 3 que eu vou ter aí para cada superfície, certo? Se eu quero saber esse torque que é gerado por essas trações, eu vou ter isso daqui, ó. O torque que é gerado por essas trações vai ser o quê? Vou botar com essa forma aqui, ó. O torque ele é igual a somatório ao longo dessa superfície da posição R, produto vetorial, com essa tração aí que a gente está colocando ali em cima. Ó. Produto vetorial do tensor de tensões com a normal da área, tá? Ao longo da superfície. Se eu somar todas essas quantidades aí, esse produto vetorial ao longo, né, fazer esse integral ao longo de uma superfície, eu acho o torque que está sendo feito naquela superfície, beleza? Na notação inicial, eu vou mudar um pouquinho aqui, ó. A notação inicial vai ser esse aqui, ó. Esse torque aqui eu vou passar a chamar ele o seguinte, esse torque eu vou chamar ele de... eu sei que eu estou usando o tal, sabe, para o tensor deviatórico, mas deixa eu usar o tal aqui de novo, tá? Vai ser um tal i, ou seja, o tensor deviatórico tem dois índices livres, né? Esse aqui vai ter um só, tá? Só por consideração mesmo. Vou usar ele só aqui mesmo, depois ele desaparece, não vai ter problema não. Esse tal i, ele vai ser o seguinte, né? Um tensor, esse aqui é o meu torque, ele é igual, se eu coloco na notação inicial, ele é igual a integral de superfície. Isso daqui é o que? É um vetor de posição, né? Só que tem um produto vetorial, então vai ter o produto vetorial primeiro, epsilon de i, jk, esse aqui é o tensor de Levi-Civita, a gente já viu ele várias vezes, vezes o r, esse r vai ser de quê? Esse r é de j, e aí eu tenho um produto interno, certo? Esse produto interno aqui, esse tensor de tensões, né? Que eu vou chamar ele aqui, ó, de sigma de K, e aí ele tem que ter um outro, né? O K dele está igual a esse K aqui desse tensor, mas ele tem que ter um outro índice livre aqui para ele, né? Um outro índice na verdade vai virar dummy, porque eu vou fazer o produto interno dele com a normal da área, e aí fica dessa forma, tá? Vocês podem ver depois como é que fica essa definição, se quiserem passar para a notação inicial. Se você olhar bem, olhar com carinho, olhar com muito amor, você vai ver que esse termo aqui, ó, ele pode ser substituído pelo que eu posso fazer aqui com ele? Eu vou fazer na verdade só isso aqui, ó. Esse termo aqui pode ser substituído por um A de L. Pode ficar assim, né? Ou seja, vai ficar... Eu posso meio que juntar o K, juntar o J, vou juntar o L. Na verdade vai ficar assim, ó. Vai ficar um A de I, L, N, L. Ou seja, por quê? Porque o meu K junta com esse K aqui, o J junta com esse J aqui, fica só o I e fica só o L. É isso aqui, ó, A de IL vezes NL. Ou seja, eu posso reescrever essa formulação toda aqui como se fosse um tensorzinho. Meu tal de I é igual ao somatório, a integral de superfície de A, I, L vezes NL. Ficou mais bonitinho, né? Por que eu fiz isso aqui? Porque fica mais fácil a gente enxergar o que a gente vai fazer agora, tá? Que agora a gente vai pegar isso daqui e vai aplicar o teorema de Gauss. Vou pegar aqui, ó, agora eu vou aplicar o teorema de Gauss. E qual que é o teorema de Gauss? Ou o teorema do divergente? A gente vai virar isso aqui, ó, vai virar tal de I vai ser igual a integral de superfície, de volume agora, né? Do divergente, ó, del de xl, de x de xl de A. Ixi, aqui ficou um negócio. Pera aí, acho que eu comi uma mosca aqui, ó. Isso aqui vai ser integral. Isso aqui vai virar integral de A. E esse L aqui, ó, acho que era um A de L. A de I de L, deixa eu ver. O divergente desse vetor. É isso mesmo, vai ser isso aqui, ó. A divergente de A de I de L. E isso aqui vai ter vezes o dv. Ou seja, só tava achando estranho porque na minha nota eu não coloquei esse i aqui, ó.
Eu comi mosca na hora que eu estava fazendo, tá? Então vira isso aqui, esse teorema de Gauss, eu passo isso daqui, que é o integral de superfície, para um divergente, ou seja, a mesma direção que eu tinha o L aqui, agora passa a ser direção do meu divergente, né, que eu estou fazendo, e aí eu coloco essa integral, ou seja, eu só mudei essa formulação aí um pouquinho. E agora eu vou substituir todo mundo de volta, só porque por que eu fiz isso aí? Para ficar mais fácil enxergar o que era a minha transformação, né? Mas é a mesma coisa, então, substituindo de volta, ó, substituindo de volta. A minha pausa aí não teve problema não. O tal de I, essa tração na superfície, esse torque que a gente vai ter ao longo da superfície, ele é igual a integral volumétrica de epsilon, esse tensor de Levi-Civita, que eu chamo de epsilon, mas eu não sei se ele deveria ser chamado de epsilon. Tensor de Levi-Civita, na verdade, aqui, né? Até vou fazer o seguinte, ó, vou voltar um pouquinho atrás, porque na verdade é o divergente, né? Então isso aqui é o divergente, del sobre del de xl, de tudo aquilo ali que representou a L. Olha só, o tensor de Levi-Civita. O que tinha mais mesmo? Tinha o R de J, que é a distância, né, do centro. Aí tem o sigma de KL, certo? Sigma de KL. E é isso, não tem mais nada não. E fecha aqui é o dV. Aí pronto. Ou seja, isso aqui agora é a nossa formulação. Chegou essa integral aqui, então, ó, ela vai dar pra gente qual que é o torque que a gente tem no volume. Tá? Aqui já está apresentando a parte que vai ser da próxima aula, né? Beleza. Tendo isso aqui em mãos, agora a gente vai separar as coisas, né? A gente vai tentar fazer uma regra do produto aí. É a regra do produto, né? A gente separa, porque tem muita coisa aqui fazendo produto. Eu tenho, olha só, isso aqui é um termo. Ó, esse tensor de Levi-Civita é um termo. Esse tensor aqui é outro termo, esse tensor aqui é outro termo, tá? Então tudo é um termo, né? Diferente, assim, são três termos aí que estão dentro desse diferencial, desse divergente. Esse tensor de Levi-Civita, ele não depende do espaço, então eu posso tirar ele para fora. E aí vai ficar só esses dois aqui dependem do espaço, eu tenho que ter cuidado com eles, porque já tem dependência do espaço, tá? Mas eu consigo fazer uma regra do produto com eles, eu vou botar essa regra do produto aqui embaixo, ó. Vou fazer tal de I é igual a integral, como é que eu vou fazer isso aqui para ficar bonitinho? Integral de V de E do tensor de Levi-Civita multiplicado por, agora eu tenho que fazer a regra do produto aqui primeiro, né? Primeira coisa eu vou botar, qual que eu boto para fora primeiro? Eu boto para fora esse aqui primeiro, isso aqui é mais legal de botar para fora primeiro. O tensor de tensões para fora, aí vai ter uma derivada de R de J e uma derivada de x de L. Esse aqui é o meu primeiro termo, tá? Surgiu aqui o primeiro termo, mais o R de J e uma derivada do tensor, o divergente, na verdade, do tensor de Levi-Civita com relação à posição L. Beleza, isso aqui, ó. Não fiz nada de novo aí, é a mesma formulação, só abrir na regra do produto esses dois termos aqui. Eu trouxe eles, né, e abri eles aqui, ó, um termo para cá, um termo para cá, beleza? Não tem nada de novo aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar em que cada um desses termos aí representa. Esse primeiro termo que está aqui, a gente tem que se lembrar o seguinte, esse R ele é análogo ao x, né? A mesma coisa, né? O vetor R é um vetor de posição, o vetor x também é um vetor de posição. Só escrevi como R, porque a gente ficava ali marcando o produto vetorial, né, como x também. Mas se você for pensar, o centro sendo esse O aqui, ó, o que é x também é R. Então praticamente essa derivada aqui que eu estou fazendo, esse divergente aqui que eu estou fazendo, ó, a gente pode entender que esse divergente aqui, o del de R de J sobre del de x de L, é igual a fazer isso aqui, ó, o divergente de x de J sobre o divergente de x de L. E isso daqui, vocês podem voltar lá nas aulas de tensores, é a mesma coisa que eu falar que é um delta de Kronecker de J e de L, tá? Vou voltar aqui, mais um, de J e de L, é a mesma coisa. Essa definição aqui então vai ficar o seguinte, ó, eu vou estar falando que o meu tensor de tensões, e eu vou, o outro termo eu vou deixar para lá, depois eu mexo com ele. Então isso aqui vai virar o seguinte, ó, tal de I, esse torque, né, na direção I, ele é igual a integral volumétrica de epsilon de JK, ou como a gente chama tensor de Levi-Civita, vezes o
sigma de KL, ou seja, o nosso tensor de tensões, e o delta de Kronecker de JL. Isso aqui tem uma questão, né? Esse delta de Kronecker de JL, com esse tensor de KL, o que vai fazer? Ele vai fazer com que isso aqui se torne K e J, né? Ou seja, se aqui era J, o J é igual a L, ó, o J é igual a L, então o que é L aqui pode ser J também. Então eu posso substituir esse termo aqui por isso, ó. Esse termo aqui vai virar simplesmente um tal, botar uma cor preta nele aqui. O termo é simplesmente tal de I é igual a integral de V, tensor de Levi-Civita, IJK, vezes o tensor de tensões, tá certinho com o que eu coloquei aqui, KJ. Tá, beleza. Isso aqui dV, integrado ao longo de dV. Beleza, achamos aí o primeiro termo. Aqui eu estou fazendo só o primeiro termo, tá? Depois eu vou fazer o segundo aqui, a gente vai ver o que é que dá. Então esse primeiro termo, vamos pensar o seguinte, esse tensor de Levi-Civita, esse produto matricial que a gente tem nesse caso, né, ele vai resultar em um vetor. Isso aqui, o resultado vai ser um vetor A de I, ou seja, tem 3 componentes. Mas tem um detalhe, a gente se lembra desse detalhe, quem for ver lá nas reduções de tensores, a gente fala sobre isso. O tensor de Levi-Civita, ele é antissimétrico. Ele é antissimétrico por quê? Porque o tensor de Levi-Civita, se você tem epsilon de I, JK, e você faz, ele é igual a menos o epsilon de J e K. A gente sabe disso. O tensor de Levi-Civita tem essa questão. Se você muda a ordem uma vez, ele dá a amostra da sua antissimetria. Ele não é simétrico, o tensor de Levi-Civita. O fato dele não ser simétrico vai implicar numa coisa que a gente vai ver agora. Por quê? Porque esse tensor também, sigma de KJ, como qualquer tensor que exista, a gente pode fazer isso aqui, ó, o sigma de KJ, ele pode ser igual a uma parte que é antissimétrica, um sigma de KJ, vou botar a primeira parte simétrica, né? Primeira parte simétrica, mais um sigma de KJ e a parte antissimétrica. Posso ter essas coisas aí, certo? E o que seria esse caso aqui? Ó? Então eu dividi o meu tensor, que eu não faço ideia da natureza dele. Esse tensor sigma de KJ, eu não falei nada sobre ele. Ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um dragão, ele não me interessa o que ele é. Mas eu dividi ele numa parte simétrica e uma parte antissimétrica. A gente sabe o que essas partes representam. Se eu abrir essa parte simétrica aqui, ela é o quê? É igual a meio de sigma de KJ mais sigma de JK. E essa parte, se eu abrir ela, é igual a meio de sigma de KJ menos sigma de JK, certo? É isso aí que vai dar. Eu sei que vai dar isso aí. Então, tudo bem. Então, tem uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Essas duas partes vão se multiplicar pelo epsilon de JK, certo? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, meu epsilon de JK, é como se eu estivesse dizendo que isso aqui é o epsilon de JK vezes o sigma de KJ, ele é igual ao epsilon de IJK vezes o sigma de KJ simétrico mais o epsilon de IJK vezes o sigma de KJ antissimétrico. Tá? Então é isso aqui, eu só substituir dessa forma. Só que tem um detalhe, a gente já falou aqui na aula, e vocês podem ver nas aulas de tensores que eu falo sobre isso, que tem uma prova lá que a gente fala o seguinte, olha, se você tiver uma soma de Einstein, ou soma matricial, em que você está fazendo a soma matricial, agora a gente está fazendo aqui, ó, você tem esses dois índices, né, eles vão desaparecer, são índices dummy nesse caso, vai virar tudo um vetorzinho em I. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó, vou mostrar para vocês, se eu estivesse fazendo essa... é porque não tem uma forma, né, para esse tensor, mas eu vou falar como se fosse isso aqui, ó, como se fosse um epsilon que tem três índices, tá? E 3 índices livres. Eu faço uma soma vetorial, que é essa aqui, eu estou fazendo 2 produtos internos. Se fosse um produto interno, só mais como se fosse um produto matricial interno, ele vai sumir 2 índices, né? Quando ele fizer isso aqui, com esse sigma aqui, ou seja, vai virar igual a um vetorzinho A. Ou seja, dois índices aqui livres vão se cancelar. Esse aqui cancela com esses dois aqui e vai ficar só um ali em cima. Tá, beleza? É só uma visualização do que está acontecendo nesse caso. Você vai ter uma soma de Einstein que vai fazer eles se contraírem, uma contração matricial. Esse resultado, se você tiver, igual a gente está tendo aqui, a gente já demonstrou que esse tensor aqui, ó, ele é antissimétrico e esse tensor aqui ele é simétrico, o resultado é que essa contração matricial vai gerar o que quer que seja o resultado, vai ser tudo zero. Não tem solução. Tá? É a prova. Você somou,
Fez uma contração matricial, um produto matricial de uma matriz, de um tensor, contração tensorial de um tensor que era simétrico e um antissimétrico, o resultado é zero, sempre é zero. Então esse resultado aqui, ó, vai ser inerentemente, esse produto aqui vai ser inerentemente igual a zero. Ou seja, não me interessa essa parte. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Ó? Esse produto, esse tensor de Levi-Civita com o produto junto com esse tensor de tensões, o resultado dele depende somente da parte antissimétrica. Tá? Depende somente disso aqui. Eu nem sei o que está dentro dela, nem precisava saber na verdade. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo, esse produto aqui só me interessa a parte antissimétrica. Eu posso reescrever esse tensor aqui dessa forma. Ó. Vou mostrar para vocês. O epsilon, opa, tá vermelho ali, vou tirar e voltar para preto. Como se eu estivesse dizendo aqui, ó, que o epsilon de IJK vezes o sigma de KJ, ele é igual ao epsilon de IJK vezes o sigma de KJ antissimétrico, que é igual ao que? Ao epsilon de IJK vezes meio, né? Posso até dividir isso aqui por 2, dividido por 2, vezes o sigma de KJ menos o sigma de JK. Se você tiver, agora sobrou isso daí, eu já sei que o primeiro termo ali já está igual a zero. Agora, se você está fazendo nas suas considerações físicas, você está incluindo que se sigma de KJ é igual a sigma de JK, o que quer dizer o meu tensor de tensões é simétrico, esse termo aqui também vai ser o quê? Igual a zero. Esse é o resultado, ou seja, nessa parte, esse primeiro termo aqui, ó, que eu ainda não resolvi todo esse torque não, tá? Eu resolvi só isso daqui, ó, só essa parte. Este primeiro termo entre parênteses, ele vai dar um resultado igual a zero se os tensores se o tensor de tensões for simétrico. E agora, e essa segunda parte aqui? Vamos lá para ela, essa segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte, você vai observar o seguinte, né? Quando a gente faz deixa eu ver aqui, vou puxar para cá. A segunda parte, quando a gente faz a equação de conservação do momento linear, como é que ela fica? Ela fica assim, né? Ρ du, eu vou botar aqui um índice que vocês não vão entender por agora, porque tem um K aqui, por isso que eu vou usar ele, tá? É o K vezes dt, é igual a ρ vezes as forças na direção K, mais o divergente, ó, do tensor de tensões. Essa aí, ou seja, esse termo aqui, ó, ele já aparece pra gente no nosso conservação de momento linear. Mas tudo bem, isso aí não quer dizer nada, né? Mas eu quero dizer o seguinte, ó, que quando você isolar esse termo, vamos isolar ele aqui para ficar mais claro ainda o que está sendo feito. Então eu vou isolar ele aqui, ó. Vou botar aqui o del de sigma de KL dividido por del de XL é igual a ρ du em K dt, derivado do material de velocidade, menos o ρ das forças em K. Isso daqui já é a nossa fórmula da equação de conservação isso já é a representação da nossa fórmula da equação de conservação da quantidade de movimento linear. Ou seja, ao calcular os torques, eu estou já resolvendo, por eu ter feito já a conservação do momento linear, ela já está garantida. Eu estaria duplicando informação. Se eu for querer calcular torque aqui, eu vou calcular os torques aqui agora. Aí eu vou pegar os meus torques, eu vou jogar os torques nisso daqui, ó, nesse somatório desse somatório aqui de momentos, hein, ó. Somatório de torques, né, que tem ó, as forças de torque que tem aqui nessa parte de cá, ó. Se eu vou fazer isso aqui, eu já estou fazendo uma coisa que já foi feita. Eu já coloquei isso aí já. Eu já coloquei essa informação que fala dessa conservação da quantidade de movimento linear, que está relacionado ao divergente das tensões, ela já está na parte da conservação de momento linear. Então eu só vou estar adicionando, na verdade o que eu vou estar fazendo, na verdade, é só fazer um produto vetorial, que isso aqui representa um produto vetorial, né? Isso aqui com esse vetor de posição R também, isso representa um produto vetorial no meu tensor de tensões. Aí eu teria que colocar o que? Tem as minhas forças, aqui seria um produto vetorial com o meu tensor, com o divergente do tensor de tensões, isso aqui é um produto vetorial da posição com a velocidade, isso aqui é um produto vetorial da velocidade, da posição com a minha quantidade de movimento ali nas faces, ou seja,
é praticamente se eu estivesse pegando a quantidade de movimento linear, a equação da quantidade de movimento linear, e colocando um produto vetorial em todos os termos. Não tem nada novo aí, não estou fazendo nada novo. É como se eu tivesse... É redundante, a informação se torna redundante para colocar na equação de quantidade de movimento linear. Por isso, e só por isso, tá? Somente por isso, que se você está considerando que, ó, se... Vou escrever isso aqui, ó. Se nós assumirmos que o tensor de tensões, eu posso botar ele aqui agora como IJ é igual a sigma de JI, é simétrico, a gente está implicitamente garantindo que não existem torques, não são gerados torques no nosso elemento de fluido, ou seja, o nosso elemento de fluido ele não tem nenhum tipo de torque sendo gerado sobre ele. Isso aqui está garantido porque eu estou dizendo que são simétricos, tá? Porque eu digo que esse tensor aqui, ó, tensão 1,2 é igual a tensão 2,1. Eu só estou garantindo isso aqui na minha formulação. Se eu considero que eu não tenho, que o meu tensor de tensões ele é simétrico, então eu estou também dizendo que a equação de conservação da quantidade de movimento angular, ela já está implicitamente definida, essa parte aqui, ó, marcar isso aqui com uma esfera, essa parte aqui, ó, opa, até levar isso aqui para cima aqui, até eu vou fazer mais bonitinho, ó. Estou implicitamente dizendo que a equação da quantidade de movimento angular, ela já está definida quando nós definimos a equação da conservação da quantidade de movimento linear. Ou seja, a gente não perde nenhuma informação por não fazer, botar uma fórmula separada para a equação de conservação da quantidade de movimento angular. Não está perdendo nada. A equação de quantidade de movimento angular já está implicitamente definido dentro da definição da equação da quantidade de movimento linear. E a gente nem fala, na verdade, na forma diferencial como a gente está falando aqui, a equação da quantidade de movimento linear. Não, é a equação da quantidade de movimento. É a conservação da quantidade de movimento. Está garantida já. Ela já não tem que me preocupar com isso. Tá? Mas aí você se pergunta, será que... Aí tem uma coisa, né, cara? Eu tenho que lembrar aqui o que eu ia falar. Bom, então isso aqui essas são as definições necessárias. Eu tenho que lembrar uma coisa que eu ia comentar aqui com vocês. Ou seja, se a gente garante que o tensor é simétrico, aí a gente também garante isso daqui, ó. Também garantimos essa redundância. Garantimos que a equação de movimento linear resolve-se dentro da equação de momento angular. Isso então simplifica um pouco para a gente, né? Se a gente olhar, por exemplo, no livro do White, de onde eu tirei algumas dessas informações, a informação até aqui, tá? Essa informação da necessidade da equação de quantidade de movimento angular vem lá do livro do White. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O livro do White é um livro de mecânica dos fluidos, muito usado na graduação. Não, na verdade não é tão usado. O pessoal costuma usar mais o Fox e o McDonald's. Só algumas instituições usam o livro do White, né? Eu sei que o ITA usa o livro do White. Mas no livro do White ele fala, olha, ele vai falar que ele está falando, as leis da mecânica são escritas para um sistema, a gente já sabe disso, a gente usa lá, acho que não sei se ele explica detalhadamente, mas praticamente a gente já viu isso aqui, você vai usar o teorema do transporte de Reynolds para passar as informações que existem de sistema para volume de controle. Você tem uma lei que serve para sistema, você passa ela para volume de controle usando o teorema do transporte de Reynolds. Ele fala, tem a conservação da massa, você tem também a segunda lei de Newton, que é a conservação da quantidade de movimento linear, e você tem também aqui, ó, o momento angular também. Você também vai ter, independente de qualquer coisa, tem também a primeira lei da termodinâmica. Aí você fala também, tem a segunda lei da termodinâmica também, ó, você tem a expressão da entropia. E ele fala, olha, a proposta desse capítulo que ele está falando é colocar as 4 leis básicas dentro do volume de controle para into the control volume form, que seja aplicável para regiões arbitrárias. Você está falando isso aqui, ó, e ele vai colocar aquelas que eu falei, as 4 leis básicas da mecânica, né? Conservação da massa, conservação ou relação linear relação da quantidade de movimento linear, relação da quantidade de movimento angular,
e a equação da energia. Ou seja, só que nesse caso a gente já viu, ele demonstra isso também, só que ele fala de um jeito, ele pula algumas etapas na dedução dele e acaba falando só lá no final que tem que ser o tensor, tem que ser simétrico. Mas aqui a gente já viu e foi demonstrado então que a relação de quantidade de movimento angular ela já está dentro da relação de quantidade de movimento angular, tá? Tem mais um que ele fala também que é a questão da entropia. A gente vai ver isso depois, tá? A entropia também ela aparece na equação da energia, a gente vai ver como é que a gente chega na equação para entropia. Só que é o seguinte, as três equações, os três básicos que a gente tem que resolver são essas, né? A gente tem que resolver, ó, para a formulação que nós estamos fazendo, formulação diferencial, essa aqui, ó, é a conservação da massa, conservação da quantidade de movimento, quantidade de movimento simples, né, que é a linear engloba angular, e a conservação da energia. E as outras leis, essas são as conservações primárias, tá? São as quantidades que são primárias e são conservadas. Mas isso, quando você faz essas conservações, você intrinsecamente está garantindo, você está intrinsecamente garantimos a conservação da quantidade de movimento angular e também o balanço de entropia, também as relações de entropia. E também a segunda lei, vou colocar aí também a segunda lei da termodinâmica entropia. Isso aqui também aparece, tá? Essas três aqui, elas são as leis primárias, né? Eu diria assim, as quantidades primárias. Quantidades primárias que são garantidas, que a gente demonstra como é que a gente chega nelas. Isso aqui seriam as quantidades secundárias. Ou seja, a gente, ao resolver essas três primeiras aqui, ao resolver essa, 2, 3, a gente está garantindo também isso daqui, ó, o 4 e o 5. Vou botar aqui uma aí. Porque daí a gente está ao fazer essas três primeiras, a gente garante a conservação, garante as relações são atendidas, as leis físicas são atendidas para todos esses. Bom, e tem mais uma coisa aqui que eu queria falar também, que eu falei no começo do vídeo, né? Eu falei, olha, tudo bem, a gente sempre fala então que o nosso tensor de tensões ele é simétrico. Isso aqui é uma coisa que a gente fala para a mecânica dos fluidos. Mas é sempre assim? Será que sempre o tensor é simétrico? Olha, já foi muito estudado isso daí, na verdade. Mas existem meios que são... Porque a consideração de que o tensor de tensões é simétrico, ele parte do seguinte, né? Parte dessa ideia aqui, ó. Deixa eu desenhar um cubo aqui, um cubo para representar algo tridimensional, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Esse vídeo já está ficando longo, então vou encerrar daqui a pouco. Ó. Tem um cubo aqui. Vai ficar bom esse cubo não, mas tudo bem, deixa eu ver. Nossa, ficou horrível. Deixa eu ver aqui, vou fazer mais uma vez. Acho que esse não é um bom jeito de fazer um cubo não, né? Tem que fazer assim, ó. Agora vai ficar bom. Aqui. Ó, que isso, hein? Agora eu deitei aqui, ó. Que isso, hein, gente? Tô melhorando mesmo o desenho. Depois da terceira tentativa ficou bom. Bom, pensa isso aqui, é um cubo tridimensional. A gente tem aqui então as dimensões, né? A dimensão seria o que? Sei lá, x, y, z, sei lá, eu vou desenhá-las aqui, ó. Seria, sei lá, x, y e z, tá? Seria o nosso cubo tridimensional. As leis da mecânica do contínuo que nós seguimos e que dizem que no final nos garantem que nós temos essa... Nossa, aqui ficou fora, né? Vou desenhar aqui de novo. As leis da mecânica que nós seguimos e que nos garantem que nós temos essa condição de ter um tensor de tensões simétrico, elas partem de um princípio, tá? Elas partem de uma ideia que
ela é discutível, ela é aceitável, ela funciona para a maioria dos problemas que nós temos, mas ela é discutível, ela é bastante discutível na verdade. Que é a ideia de que os fluidos, ou os materiais, ou os meios contínuos, eles têm apenas 3 graus de liberdade. Essa ideia diz o seguinte, nós estamos falando o seguinte, ó, o nosso elemento, pensa isso aí como um elemento de qualquer matéria, não é só mais um elemento de fluido, qualquer material pode ser. A gente está considerando qualquer meio que você queira considerar como um meio contínuo, sei lá. Pensa o seguinte, você está considerando que isso é um elemento de fluido infinitesimal, ele tem dimensões infinitesimais. Você está dizendo que isso aqui tem uma 3 graus de liberdade. Ele tem um grau de liberdade para cá, ou seja, na direção x, um grau de liberdade de transação na direção y, um grau de liberdade de transação na direção z. Beleza, esses são os 3 graus de liberdade que a gente garantiu que tem. Isso aqui são 3, eu vou chamar isso aqui de... Vou colocar assim, ó, como U. Aqui seria o U, V e W. Ou seja, as leis da mecânica do contínuo que nós seguimos, que dizem pra gente que você tem um tensor de tensões que é simétrico, elas dizem que para que esse tensor seja simétrico, como a gente viu aqui, esse tensor sendo simétrico, eu só vou ter 3 graus de liberdade, porque não permite que eu tenha torque. A gente viu isso aqui, não tem nenhum meio de eu causar um torque no elemento infinitesimal. Faz sentido isso pra gente? Faz. Você pensa um elemento muito microscópico, assim, tipo, que tenha molécula suficiente para garantir que ele seja contínuo, mas que a gente considera esse meio como contínuo, mas ele é infinitesimal. Esse elemento é muito pequeno para ter um torque sobre ele. Então ele pode se movimentar e gerar uma rotação, gerar alguma coisa, mas ele não vai... Isso vai ser um deslocamento dele, não vai ser algo gerado por uma tensão de tração na superfície. O que está querendo dizer é o seguinte, as tensões de tração na superfície não geram torques. Foi isso que a gente viu na nossa dedução, isso que a gente chegou até aqui agora. Então ele tem 3 graus de transação. Essas trações na superfície só podem gerar deslocamentos das faces, deformações das faces, só isso. Mas se ocorrer o caso em que o meu tensor de tensões não for simétrico, não é mais simétrico, eu tenho mais graus de liberdade. Porque se meu tensor de tensões não é simétrico, eu posso ter trações nas faces que geram rotação, que geram torque. Ou seja, eu vou ter mais graus de liberdade aqui, vou ter mais um grau de liberdade aqui nessa direção, vou ter mais um grau de liberdade aqui nessa direção, vou ter mais um grau de liberdade aqui nessa direção. E esse grau de liberdade vai ser o que? Vou chamar isso aqui de... aqui é W, tá, gente? Então isso aqui vai ser ômega x, aqui vai ser ômega y, aqui vai ser ômega z, tá? Ou seja, eu tenho mais graus de liberdade, porque agora as trações nas faces podem girar, esse elemento de fluido ele pode girar independentemente. Quando que isso aí é verdade? Quando que isso aí vai valer? Assim, bom, tem alguns casos que isso aí vale, que ele tem que valer. O caso mais comum que eu me lembro aqui, e que eu dei uma pesquisada, é o caso dos escoamentos granulares. Exemplo de... deixa eu ver, exemplos de tensores de tensão não simétricos. Nesse caso a gente tem, por exemplo, os escoamentos granulares. O que é o escoamento granular? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Granular flows. Olha, o escoamento granular é um monte de partícula que se comporta como um fluido. É isso. Por exemplo, você está transportando minério. Quem for trabalhar na Vale um dia, o escoamento de minério ali nas esteiras, o escoamento de minério, o minério passando ali dentro daqueles compartimentos lá de mineração e tal, ele escoa como um fluido, mas ele é um monte de grãos, né, que estão passando. Ou até mesmo na agricultura, né, você tem aqueles grãos de soja, essas coisas. Aquilo ali tem um comportamento. Deixa eu ver se eu pego aqui. Esse cara está estudando o que? Ele está estudando lá escoamentos granulares em drums, é como se fosse o que carrega ele, né? Com larguras não uniformes. Enfim, esse aí é o estudo desse cara. E ele faz, olha só, a drums é onde gira, né? Onde esse negócio fica girando aqui. Então, esse aqui que é o que fica girando essa mistura aqui de um monte de particulado. E olha aqui como é que eles fazem isso. Só tem um monte de partículas. Estão vendo as partículas aqui?
é um monte de partículazinha, tá? Aqui você pode ter fluido de verdade ou pode não ter fluido de verdade também. Isso aí pode ser só as partículas mesmo, os grãos que estão ali de diâmetros diferentes, tamanhos diferentes, pode ter um monte de coisa ali dentro, né? Isso aqui se comporta no geral, tem um comportamento, deixa eu ver se aparece aqui, ele mete uma tabelinha. Isso aqui tem um comportamento de fluido, cara. Olha só, você consegue tirar campos, né, eulerianos de velocidade, por exemplo, desses escoamentos granulares. Você consegue estudar eles. Eles tinham uma figura deles lá no negócio que era bonita também. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Eles fazem umas análises diferentes. Eu não entendo muito escoamentos granulares, mas o que eu quero extrair para vocês dessa ideia? Se você olha para cada partículazinha, o mais importante é isso aqui, deixa eu ver se é isso aqui. O mais importante, eu acho que seja isso aqui, ó. Quando você olha para cada uma, isso tem um comportamento, por serem milhares e milhares de partículazinhas, elas têm um comportamento de macroscópico, que é tipo de um fluido. Mas se você olha para cada uma dessas partículas, elas podem transladar nas 3 dimensões, mas elas também podem rotacionar, elas têm uma rotação livre. Então, esse tipo de escoamento granular, você não pode tirar a equação de conservação da quantidade de movimento linear, da quantidade de movimento angular. Ela tem que estar lá, porque se você não faz isso, você está tirando um grau de liberdade de movimentação do seu fluido, o que você considera como um fluido, que é o seu escoamento granular. Então é muito importante que você mantenha isso, tá? Você mantenha esse grau de liberdade de rotação, porque cada elementozinho seu pode rotacionar independentemente. Se for aplicada nele uma tensão na face, ele vai rotacionar. Entendeu? Essa é a condição que é diferente do que a gente vê normalmente no CFD tradicional, ou em experimentos mesmo de aerodinâmica, a gente não vê, né? Quando você faz aquela separação PIV, por exemplo, a gente não consegue enxergar o que tem ali de partícula necessariamente, você vê um fluido, né? Então acaba que você não consegue enxergar as partículazinhas mesmo assim que estão passando, mas nesse tipo de solução granular, cada partículazinha tem uma capacidade, tem um spin, ela pode dar uma rotação independente. Outro caso aí é bem mais teórico, tá, do que o que a gente está vendo. Deixa eu ver se está aqui, cara. Esse aqui é o livro do White. Deixa eu ver, acho que eu não estou com outro PDF aqui não, vou ter que abrir, ó. É o caso do Cosserrat. Cosserrat é um tipo de fluido, tá? Não é um fluido necessariamente. Isso aqui é um livro. Vocês vão ver que esse livro ele está escrito em francês. Então não vou me atentar a ler, não. Está na biblioteca lá do John Hopkins, é uma das grandes universidades que tem aí no mundo. E deixa eu ver aqui o que tem. Está mais para baixo aqui, ó. Teoria dos corpos deformáveis. Isso aqui, quem faz mecânica do contínuo, que é tipo uma aula que deveria vir antes da mecânica dos fluidos, por exemplo, o pessoal deveria ver isso antes, deveria passar um pouco sobre isso aí também. O que esses irmãos Cosserrat, deve ser Cosserrat mesmo que se fala, né? Eles fizeram, eles distribuíram, escreveram uma teoria para dizer o seguinte, olha, a gente tem a mecânica clássica, a mecânica do contínuo, que diz que os tensores de tensões são simétricos, mas a gente pode talvez desenvolver um novo tipo, só que o que é o ponto deles? Essa mecânica clássica, ela garante que você tem esse tensor de tensões simétrico. Isso é uma restrição, porque pode ser que isso não seja verdade sempre. Então a gente quer algo que seja mais geral do que isso. Ou seja, eles queriam sair da restrição do tensor de tensões simétrico. E eles fazem um equacionamento mais geral do que o equacionamento de tensor de tensões simétrico, e considera que pode ter, que os elementos da matéria do contínuo, eles podem ter rotações independentes. Aí você tem mais, ao invés de ter somente os 3 graus de liberdade de translação, como eu desenhei aqui, ó, você começa a ter esses 3 em azul também, as rotações do elemento, mas 3 você passa a ter 6 graus de liberdade em cada uma de movimentação, em cada elemento, né, que você está trabalhando do contínuo. Deixa eu ver, eles estão falando aqui, acho que eu cheguei a ver aqui, ó, lá. Eu entendi há muitos anos atrás um pouquinho de francês, gente, hoje eu não entendo mais tanto não. Fala que é o desenvolvimento da ideia do meio contínuo, a noção de corpos deformáveis, tem jouer, porque eles usam a mesma coisa que os ingleses falam assim, tal coisa play an important role, que é o jouer para isso, tá? Teve no século passado um papel importante no desenvolvimento da física teórica. Fresnel, deixa eu ver o que eles mais falam aqui, Navier-Stokes, tá? Poisson, Cauchy, tá vendo? Eles falam sobre isso, né? Vem de um das precursores da teoria atual da elasticidade. Influência das ideias newtonianas.
porque eu não sei se sus é só ou é sobre. Sus, a influência das ideias newtonianas, nós não consideramos discretos point. Nós ainda não consideramos os desses savan, não sei o que é savan, desses sistemas discretos points. The green point to s contínuos on top roxa, que é onde os sistemas pontuais contínuos, onde nós ensinamos depois que esse aqui acho que eles querem fazer isso. Alguém pode me corrigir depois aí no chat, tá? Nos comentários. Fazem que eles vão desenvolver a ideia de ampliar a concepção de Green, que é insuficiente das ondas luminosas do nossa senhora, ele tá falando de ondas luminosas? Meu Deus. Lord Kelvin em particular se Attaché tipo tentou alguma coisa assim, a definir os meios contínuos em cada ponto daqueles que podem exercer um momento, tá vendo? Esse momento aqui, essa momento angular. É isso, né? A gente lê em inglês às vezes essa quantidade de momento como momentum, mas esse momento aqui é o momento, a capacidade deles também desenvolverem um momento angular. Ou seja, o que você está vendo é só, assim, eu não falei nome aí de ninguém assim, mais ou menos na física, só os parrudos da física mesmo. Você falou Kelvin, Helmut, só os grandão, isso aqui é só os bizarros aqui, ó, Navier, Poisson, Cauchy, você vê que o cara tá no meio ali no meio do negócio. E essa teoria do Coserra é o seguinte, então você pode ter esse grau de liberdade. Você poderia pensar, por exemplo, hoje em dia se fala muito, né, então eu falei aqui nesse caso, né, tensores, seria o caso de escoamentos granulares, que a gente já viu, mas existe hoje o que chama-se de meios contínuos micropolares, mas aí a coisa é mais de quem mexe na parte mecânica do contínuo. Eu mesmo não me aventuro muito nisso aí não, que seria o caso de você permitir, né, por causa de alguma polarização do material, das moléculas, permitir que eles também possam ter graus de liberdade diferentes. Tudo isso é uma tentativa de se observar aquilo que o Serra falou, que é muito difícil, assim, para uma grande maioria dos problemas a gente não tem isso não. Os tensores de tensão são simétricos, a gente não precisa se preocupar com nada além disso. Você vê que essa questão dos tensores de tensão simétricos, ele antecede a gente chegar até nas hipóteses de Stokes. Ele está lá atrás, está quando a gente define a equação de Cauchy, está definido isso. Então está lá atrás. Você está falando que seu fluido é Stokesiano, então pô, ele não, já é tensor de tensão simétrico. Os fluidos não newtonianos é simétrico também, não tem saída aí. Mas a questão dele não ser simétrico é uma coisa que está aplicável para algumas questões. Você pode ter isso, por exemplo, em partículas, quando dentro de meios fluidos, aí você vai ter tensões que são aplicadas, vão fazer ela girar, tem esse grau de liberdade, né? Mas esse meio aí eu acho que já é uma coisa bem complicada. Isso que eu estou falando então que existe essa possibilidade, porque eu quero que vocês entendam que a gente está novamente dentro de uma hipótese restritiva. A gente está restringindo a nossa análise a dizer os nossos tensores de tensão são simétricos. Isso implica que a gente não precisa falar da equação de quantidade de movimento angular, beleza? Então fica por aí, essa é a definição que a gente tem. Na próxima aula a gente começa a equação de conservação da energia. Até mais, um abraço.